compartilhando a minha tela. Olha, pessoal, vocês podem abrir o áudio e fazer perguntas, tá? Eu vou estar aqui com a minha tela compartilhada, eu não vou estar vendo as mensagens. Então, vocês gritem aí. Gritar no modo figurado, tá? Vocês falem, não gritem. Quando quiserem participar. As participações são muito bem-vindas. Pessoal, primeira coisa, algumas dicas gerais sobre como vocês devem encarar as questões de filosofia no Enem. Primeira coisa, né? Isso vale para tudo na vida. Calma, concentração. Não é um monstro, não é nenhum dinossauro. Vocês precisam se concentrar em ler atentamente as perguntas. Geralmente, nas perguntas de filosofia do Enem, não é exigido um conhecimento grande em filosofia. Claro, né? Quanto mais nós conhecemos em filosofia, melhor, mais fácil. Mas, geralmente, as questões de filosofia, elas são de interpretação de texto. Ou seja, boa parte da resposta, ou toda a resposta, estão no texto da pergunta. Claro que o conhecimento que nós temos de cultura geral, de história e da filosofia vai nos ajudar, e muito. Mas boa parte da resposta já é pedra cantada na pergunta, certo? O que é isso? Anúncio? Pronto. Deixa eu ir aqui para a primeira pergunta. Essas perguntas eu peguei nesse site aqui, eu não conhecia, quadro.com.br. Tem aí as perguntas do Enem de vários anos, separado por disciplinas, né? É muito interessante vocês fazerem simulação por esse site aqui. Vocês devem conhecer, né? Eu vou pegar aqui a prova de 2021. Se der tempo, a gente vai para 2020, né? E na nossa próxima aula, nós pegamos outras provas, certo? Eu acho melhor fazer assim, né? Porque não adianta eu querer dar uma aula de filosofia aqui, tentando adivinhar o que vai cair na prova, que isso é impossível, né? Então, aqui eu quero mostrar para vocês como são as perguntas do Enem, né? Resolver com vocês e para vocês verem que não é nada assim de outro mundo. Vamos lá, então, aqui. Primeira pergunta. No seminário, perdão, no semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para a observação dos fenômenos ao longo dos tempos, presenciando na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha, por detrás de uma barra de nuvens. Mas se surgir prateada, é sinal de seca. Aqui uma citação de um texto. Esse texto não é de um filósofo, tá? Um texto aí de uma citação comum.
Não é de um texto filosófico, é de um texto de geografia. Mas a pergunta aqui, né, é sobre método de investigação, né? O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui A, pela técnica científica, B, pela experiência perceptiva, C, negação das tradições, D, padronização das culturas. Quem aqui arrisca uma resposta? Podem escrever aqui na mensagem agora, que eu estou olhando. Qual é a alternativa aí, professor? Desculpa, eu não ouvi. Qual que é a alternativa aí? Vamos colocar aqui, então. Técnica científica, experiência perceptiva, negação das tradições, padronização das culturas e uniformização das informações. Aqui, o texto está falando, né, que no semiárido brasileiro, o sertanejo, ele, ao observar a lua, o sol de janeiro, ele adivinha se a estação vai ser chuvosa ou não. Né? Ou seja, pela observação do céu, do sol, ele deduz se a estação vai ser chuvosa ou não. Isso aí é uma técnica científica? Não. É uma experiência perceptiva? Sim. Vejam que, que tem opções que a gente pode descartar assim de primeira, né? Olhar para o sol e ver se ele está vermelho, se ele está se ele está prateado, não é uma técnica científica. Também não é uma negação das tradições. Pelo contrário, né? Isso é uma afirmação de tradições. Essa letra aqui não tem nada a ver com a padronização das culturas, uniformização das informações. É uma experiência perceptiva. Vamos ver aqui. Responder. Viu? Parabéns, ganhamos 2 coins. Gente, perdão, esse computador aqui é muito lerdo. Bem. Experiência perspectiva. Entenderam? Olha lá, Thiago De Luca. Parabéns, você acertou. E aí, quem está com a conta do pré-ENEM também, né? A pergunta número 2. Aqui já é uma citação de um autor da filosofia, né? O Friedrich Engels, que é lá o parceiro de produção do Marx. Então, aqui tem um exemplo, né? De uma pergunta que requer um conhecimento bastante introdutório sobre Marx. Nada muito profundo. Quem tem, assim, alguma informação sobre Marx consegue responder numa boa. E, na verdade, eu arrisco dizer que se a gente simplesmente lê o texto com atenção, a gente consegue responder. Aqui é a pergunta, né? Aliás, a citação. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão,
e não espera. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras. Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem. Primeira alternativa. O Engels está falando aqui, gente, de luta de classes. Ele está falando do alicerce da ideia de mais-valia, dos fundamentos do método científico. Olha, veja, tem opções aqui que a gente descarta assim, ó, de cara, né? Não é a C. Paradigmas do processo indagativo não tem nada a ver também, né? Restam aqui 3 opções que são de conceitos do universo aí marxiano, né? A luta de classes, a mais-valia e o fetichismo da mercadoria. Mas se a gente olhar aqui o texto, ele é muito claro. Aqui que o que está no texto? O Engels falando para os trabalhadores que a classe média é adversária. Né? É o Engels falando, trabalhadores, a classe média é sua adversária. Do que ele está falando aqui? Resposta? Vamos lá, podem chutar aí. Ou responder. Valendo um abraço. Hein, gente? O que é isso? Ele está falando de luta de classes. Né? A mais-valia é aquela ideia da jornada de trabalho do proletariado, do trabalhador, gerar riqueza, né? Que não vai para o bolso do trabalhador, vai para o bolso do capitalista. Isso aqui não está aparecendo no texto, mais-valia. E aqui a ideia, né, do fetiche da mercadoria também não. Aqui o texto está falando de luta de classes. Veja, que pergunta fácil. Né? Que pergunta fácil. Responder. Isso aí. Ganhamos dois coisinhas que eu não sei o que são. Se a gente ganhar pontos, né, a gente pode transferir para o Vasco. Ai, 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 que piadas de tiozão, né? É assim, gente. Um dia a gente acorda e descobre que é tiozão. Fazendo piadas de tiozão. Pergunta 3. Aqui é uma citação também de um outro filósofo, Marcuse. A ideologia da sociedade industrial. Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas reconhecem suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casas em patamares, utensílios de cozinha. Não, Marcuse, ele é um filósofo marxista, ou marxiano. Ele está aí fazendo uma crítica, né,
a sociedade de consumo, né? Esse brilho que que, que os bens do capitalismo despertam nas pessoas, né? A ponto da gente, eu digo, né? Da população em geral, não especificamente você ou eu, né? Mas é algo coletivo, né? De que nós nos reconhecemos nas mercadorias, né? No sentido de que a gente vive para consumir. É o nosso sonho de vida, é um sonho de consumo. Enfim. Ele está falando do quê? Vamos ver aqui. O texto indica que no capitalismo, a satisfação dos desejos pessoais é influenciado por políticas estatais de divulgação? Não. Ele não está falando aqui de Estado. Em nenhum momento do texto aqui ele falou de governo, de Estado. Incentivos controlados de consumo, eu acho que aqui é justamente o contrário, né? O capitalismo mais selvagem, né? Ele é feito sem controle, né? Essas empresas aí não avisam para a gente, olha, cuidado, você vai estourar seu cartão de crédito. Pelo contrário, né? Eles querem vender o máximo possível, né? E os bancos querem que a gente se endivide, né? Para pagar juros rotativos no cartão de crédito. Que horror. Vocês são jovens, jamais façam isso. Nunca entrem nos juros rotativos do cartão de crédito. Isso é furada. Claro, né? Se de repente você precisa comprar remédio, tudo bem, mas para você comprar bobagem, né? Jamais perca um controle sobre isso, né? Porque os bancos são vampiros, né? Eles querem nosso sangue. Tudo bem, vamos lá então. Prescrições coletivas de organização não tem nada a ver essa resposta também. Mecanismos subjetivos de identificação. Olha aí. Bom, essa pergunta ela é mais, não diria que é mais difícil, né? Mas ela requer que a gente pense um pouquinho mais, né? Vamos achar aqui palavras, né? Que nos ajudam. Ó, transplante de necessidades sociais para individuais, criaturas que reconhecem suas mercadorias, né? Eu viver para comprar um, sei lá, um celular topzera, né? Vender a mãe para comprar um carro novo. Desculpem as piadas de tiozão. Mecanismos subjetivos de identificação. Vamos nessa aqui. Repressões racionalizadas do narcisismo. Não, isso aqui não tem nada a ver também. Deve ser legal fazer essas provas de Enem, viu? Assim, fazer no sentido de elaborar, né? A pessoa deve ficar procurando, assim, vou colocar palavras bacanas para confundir os alunos, né? Ah, ganhamos 2 coins. Não sei o que é isso. Vamos lá, então. Pergunta número 4. Do Platão. Tem alguém que gosta de filosofia aí? Alguém que gosta de filosofia?
Cri, 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 cri. Vamos lá, então. Sócrates. 2 pontos. Ou seja, é uma fala, né? Vamos perceber aqui as indicações do texto. Abrindo aspas. Então, né? Abrindo aspas depois de 2 pontos. Ou seja, aqui é o Sócrates falando. Quem não sabe o que é uma coisa, o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon? Esse alguém sabe, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre. Parece-te ser isso possível? Assim, Mênon, que coisas afirma ser a virtude? Nossa, eu li que nem o Chaves agora, né, lendo o jornal. Sócrates. Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ele é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Mênon, que coisa afirma ser a virtude? A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização do quê? Aqui é uma escrita epistolar? Não. Né? O que é uma epístola? É uma carta. Né? É uma carta. Aqui é uma linguagem trágica? Não, isso aqui não é uma citação de uma peça da tragédia grega. É uma explicação fisicalista? Não. Né? Essa opção é aquela absurda, né? É uma suspensão judicativa? Não. Na verdade, eu nem sei o que é isso, suspensão judicativa, mas não é isso. Isso aqui é um método dialético, né? De fazer perguntas e suscitar respostas. Por isso que eu perguntei quem gosta de filosofia, né? Porque no primeiro ano do ensino médio, né? Quando a gente começa a falar sobre filosofia, começa a falar sobre a ironia, a maiêutica de Sócrates, né? Da dialética platônica. Esse aqui é um método dialético. Né? Essa pergunta aqui, ela supõe um conhecimento básico de filosofia, né? Que é a ideia lá dos diálogos socráticos escritos por Platão. Ganhamos mais 2 coisinhas. Vamos lá, então. René Descartes, filósofo lá da modernidade. A filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a 3 principais: a medicina, a mecânica e a moral.
entendendo por moral a mais elevada e mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências, e é o último grau de sabedoria. Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo sustentar a unidade essencial do conhecimento, refutar o elemento fundamental das crenças, impulsionar o pensamento especulativo, recepcionar o método experimental ou incentivar a suspensão dos juízos. Agora vocês podem pensar, né? Nossa, que difícil. Não é. Parem para observar a pergunta. Ele está falando que a filosofia seria como uma árvore, o tronco. Aliás, as raízes são a metafísica. Tinha um brócolis aqui, não vou levantar para pegar, não. Porque brócolis parece mais. Vamos supor que essa garrafa aqui, então, é a árvore, né? Então, a filosofia é uma árvore. As raízes são a metafísica. Opa, pergunta. A Letícia aqui propõe a resposta B. Vamos ver aqui, Letícia. A filosofia é como uma árvore. As raízes são a metafísica. O tronco é física. E os ramos são as outras ciências. A medicina, a mecânica e a moral. A ideia que está aqui presente nessa citação é a letra A. Que o conhecimento ele vem de uma unidade essencial. Tá? Cujo alicerce, ele está falando aqui, né, é a filosofia. A árvore do conhecimento, essa é uma ideia que não é nem de Descartes, tá? Isso aí vem lá do Aristóteles. De que todos os tipos de conhecimento são uma ramificação da filosofia. Hoje pode parecer meio estranho, né? Mas é verdade, né? A própria física nasceu como filosofia natural. Né? A especulação sobre a natureza, né, nasce na filosofia. Então, o que o Descartes está falando sobre a unidade essencial do conhecimento. A ideia de uma árvore com raízes, um tronco e com ramos. Muito bem. Deixa eu colocar uma alternativa errada só para ver o que acontece. Ah, aparece aqui, ó. Deixa eu tomar um gole de coca aqui, sem gás. Sem gás porque estava aí na geladeira 2 dias atrás já. Uma citação do Nietzsche. Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX. Muito bacana. Meu filósofo favorito. Minha fórmula para que há de grande no indivíduo
é o amor fati. Nada a desejar além daquilo que é. Nem diante de si, nem atrás de si. Nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-los. Então aqui o Nietzsche está falando do amor fati. Não dá tempo de explicar o que é esse conceito e tal, né? A fundo. Mas ele está dizendo aqui que esse amor fati é desejar a própria vida. Né? É desejar a própria vida. E é difícil desejar a própria vida. Nós temos que ser muito fortes e muito livres para fazer essa opção, né? Eu disse que eu não ia explicar, né? Mas é o que ele está falando aqui, né? Que a grandeza, a nossa grandeza, é quando nós desejamos ser nós mesmos, né? O ruim é quando a gente não quer ser nós, né? A gente não quer sermos nós mesmos. Né? A gente gostaria de ser outra pessoa, não sermos nós mesmos. E por que é ruim isso? Né? Porque é algo cruel com a gente. Né? A gente jamais vai ser outra pessoa. Né? Por mais que... Deixa eu ver aqui. Por mais que o Bruno queira ser o Cristiano Ronaldo, né? Ele nunca vai ser o Cristiano Ronaldo, ele sempre vai ser o Bruno. Né? Enfim. Tendo isso em vista, vamos para as respostas. Essa fórmula essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que a combate as práticas sociais de cunho afetivo. Gente, não tem nada disso no enunciado. Isso aqui é um dinossauro, né? Isso aqui é um Godzilla. Isso aqui não está em hipótese alguma correto, porque não está presente no texto. Impede o avanço científico no contexto moderno. Também não. Não está falando nada de ciência aqui. E uma dica que eu dou para vocês, né, é procurar em palavras ou significados que tenham no enunciado e nas respostas. Porque tem opções aqui que que indicam coisas que não estão no texto, né? C. Associa os cultos pagãos à sacralização da natureza. Isso tem até a ver com o pensamento do Nietzsche, mas não está aqui no texto. Não está falando de cultos pagãos. Condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Não está aqui também. A única resposta possível aqui é essa letra aí. Consagra a realização humana ao campo transcendental. O que significa isso? Aí tem... Ele está falando que essa afirmação do Nietzsche é uma crítica ao cristianismo que coloca a nossa felicidade na outra vida. Consagra a realização humana ao campo transcendental. Né? Quem conhece o Nietzsche sabe que ele é
ele ele é ateu, né? Ele é anticristão, tá? No sentido de que ele refuta a ideia de Deus, né? De que a gente tem que ser, sei lá, sofrer ou negar o corpo, ou negar os desejos, negar os nossos sentimentos para ser feliz depois que morre, né? Justamente ao contrário, né? A gente tem que desejar a nossa própria vida, desejar ser que nós somos. Então, a resposta aqui é a letra E. Muito bem. Olha, se a gente ganhasse uma paçoquinha por cada pergunta dessa, estaríamos cheios de açúcar no sangue. Olha, é uma boa, viu? Paçoquinha, né? Eu acho que a paçoca devia ser a terceira via, né? Agrada tanto a esquerda quanto a direita. Bem, vamos lá. Olha, essa aqui é uma outra questão também bem simples, né? Porque é só ler o texto e interpretar, né? Aqui é um texto, nem é filosófico, tá? É um texto do cristianismo. Eu não sei se é medieval agora, mas esse autor aqui não é da filosofia, é do cristianismo. Tomás de Kempis. Ele escreveu um livrinho, é um monge, né? Chamado Imitação de Cristo, que é uma espécie de recomendações para o cristianismo, para os cristãos, né? Serem dignos do paraíso. Inclusive, ele é muito duro nesse livro, né? No sentido de que é um cristianismo muito árido, né? De negação, de penitência, jejum, né? Bem, é o que ele fala aqui. É preciso usar de violência e rebater varonilmente, ou seja, com força, né? Os apetites dos sentidos sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Ou seja, né, aqui a ideia de que a carne é inimiga do espírito, que é uma ideia lá paulina, né, lá das cartas do apóstolo Paulo, de que a carne e o espírito são inimigas, né? A propósito, né? Por exemplo, aí bem, aqui é um clima amistoso, né? Espero que sim, né? Quando a gente fala assim, a gente não, né? Quando vem por aí na internet, né? No Fap September, né? Isso aí é ascese. Isso aí é combater a carne, combater, né? Os desejos. Ah, meu Deus, tá gravando isso aí, né? Pelo amor de Deus. Não vou explicar isso não. Vamos lá. Qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto? O que ele está falando aqui, né? Está falando de liturgia, de rito litúrgico?
Né? Liturgia, quando a gente vai na missa, né? Tem aquele momento que senta, aquele momento que levanta, momento que ajoelha. Isso é liturgia, né? Um rito de louvor, né? Não está falando de liturgia aqui. Ele está falando da afirmação do pensamento racional? Também não. Ele está desqualificando a atividade laboral? Também não. Ele tá condenando a alimentação impura? Não. O que ele está falando aqui? A desvalorização da materialidade corpórea. Né? A ideia de rebater com força, varonilmente, os apetites dos sentidos, sem atender o que a carne quer ou não quer. Combater os desejos, as cobiças, os apetites. Olha lá. Parabéns, ganhamos mais uma paçoca. Muito bem. Prova do Enem de 2021, gabaritada. O que vocês acharam? Isso aqui significa o quê? Que fácil, difícil, mais ou menos? Mais ou menos. Gente, você tem que parar, ler com calma, olhar as palavras. Você tem que ver palavras que estão no texto e estão nas respostas. Tem opções que não tem nada a ver. Essas opções a gente descarta assim de primeira. Fala assim, não, isso aqui é só para me atrapalhar, né? Tem que pegar, olhar bem o texto, ver, tirar ali as coisas que são bizarras, né? E analisar um pouquinho assim com os nossos conhecimentos de cultura, de história, de filosofia, de interpretação de texto, principalmente, e vai dar certo. O que vocês acharam? Podem escrever alguma coisa aí também. Maioria das questões, dúvidas entre duas alternativas. Como? Tipo, maioria das questões eu fiquei com dúvida em duas alternativas. Uma foi errada e as outras aí deu certo, mas Então, então a sua nota seria excelente, né? Porque se em todas elas você ficou assim, em dúvida em duas e conseguiu sucesso a maior parte delas, né? Aliás, errou só uma, é um ótimo sinal, que é por aí mesmo. Nós temos que descartar as respostas que são nada a ver e olhar no texto aquelas respostas que denotem, né, alguma familiaridade com o enunciado. Na maior parte delas, né, as respostas estão bem apontadas nos textos.
Pois bem, meus queridos, agora são 9h27. Ali, ó, lista de presença. Vocês querem... Nosso horário é até 9h45, né? Vocês querem ir para outra prova de 2020? Ou deixamos para a próxima aula? O que o patrão diz aí? Quem são os meus patrões aqui? Professora, se quiser, pode continuar fazendo mais algumas questões. Ótimo. Vamos lá, então. Vamos, então, para 2020. Filosofia. Então, prova de 2020. Uma citação de Thomas Nagel, de um texto chamado Uma Breve Introdução à Filosofia. Um texto bem bacana, viu, para quem se interessar por filosofia. Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se de fato todas elas existissem apenas na sua mente? Mandar o link do Forms? Será que as coisas lhe pareceriam diferentes, de fato, todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo o que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou alucinação gigante, de que você jamais fosse despertar, se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. Aqui o Thomas Nagel, ele faz uma citação direta ao Descartes, que usa o argumento do sonho para contestar, né, aquilo que aparece aos nossos sentidos como sendo o mundo real. Né? Ele está dizendo aqui, se a gente sonhasse sem a capacidade de acordar, né? Porque no sonho a gente vê várias coisas, passa por situações inusitadas, tem sonhos malucos. E a gente só sabe que é um sonho quando acorda. Né? Tem sonhos que a gente acorda e pensa, putz, ainda bem que foi um sonho. Tem sonhos bons que a gente quer voltar a sonhar, né? Só que a gente não consegue voltar, às vezes, para o sonho. E tem gente que sonha, que está sonhando. Mas na verdade aquilo era um sonho. Né? É muito doido isso, né? Sonhar que está dormindo, que estava sonhando. Né? Dá uma sensação, assim, de desorientação, né? Enfim. Esse texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica conhecida como... Essa pergunta é mais dificilzinha, viu? Porque aqui sim a gente precisa, talvez, ter um pouco mais de conhecimento. Filosófico, no caso, né? Eu acho que essa aqui é a pergunta que muita gente erraria, né? Não à toa, é mais difícil mesmo. Isso aqui é a doutrina do personalismo, que vincula a realidade circuncidante aos domínios do pessoal.
ao falsificacionismo, que estabelece ciclos de problema para refutar uma conjectura, o falibilismo, que rejeita mecanismos mentais para sustentar uma crença inequívoca, o idealismo, que nega a existência de objetos independentemente do trabalho cognoscente, ou do solipsismo, que reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Eu acho que essa aqui, Eu acredito que seja B. né? Mais alguém gostaria de arriscar? Nessa pergunta aqui, eu acho ela até um pouco desproporcional, assim, porque ela é bem difícil. A gente poderia descartar de cara, assim, esse falibilismo, porque aqui está falando de crenças inequívocas, né? E o texto é justamente sobre uma contestação do mundo, né? Por meio da mente. Então, essa B faz sentido. Mas a resposta é essa aqui. Porque está falando que de um sonho individual, né? O Descartes, que está aqui na referência do Nagel, né? Aqui não fala Descartes, tá? Eu sei porque, enfim, sou professor de filosofia, né? Mas o Descartes, aqui ele está contestando até a existência de um mundo coletivo, né? De repente, vocês são um sonho meu. Eu vi que eu estou sonhando que eu estou dando aula. Um pesadelo. Vocês são meu pesadelo. Sexta-feira à noite. Mentira. Vocês são um sonho maravilhoso. Ai, que falso. Enfim, vocês são só um sonho. Né? Vocês só existem na minha mente. Mas eu reconheço que essa pergunta, eu acho que é daquelas que a gente fecha o olho e responde, né? Essa aqui é difícil. Mas essa é a exceção, tá? As perguntas não são tão difíceis assim como essa. Bem, a outra pergunta, número 2. Não conheço esse autor, tá? Não sei quem é esse Casés. Não é familiar para mim esse autor. Em A Morte de Ivan Illich, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Illich adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Né? Tolstói é um autor russo que ele consegue colocar nas suas obras, né? A profundidade dos sentimentos humanos. Os russos fazem isso, né? Dostoiévski, por exemplo, é um mestre nisso. Os russos são autores de literatura muito bons, esses clássicos russos, né?
Os caras bebem muito, né? Afogar as mágoas. Nas profundezas de... Não, brincadeira, não é por isso, né? Por causa do frio. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo. Mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. Bem, então aqui imagine, né? Esse personagem, Ivan Illich, morrendo. Ele sabe que está morrendo. Né? Deve ser muito brabo isso, né? Uma pessoa ter um diagnóstico, né? Que está morrendo. E ele estava se angustiando com isso, né? Que não é de se surpreender, né? Eu acho que se me falassem que ia morrer amanhã, eu morria hoje, né? Mas da jeito errado, né? O diagnóstico. Se me falassem que vai morrer amanhã, eu morro mesmo, né? Porque daí eu fico tão angustiado, né? Meu Deus do céu, né? Vou morrer. Bem, o texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. O que é incontornável, né? E não tem remédio para a morte, né? Infelizmente, né? Um dia nós vamos dessa para melhor, né? Ou para pior, sei lá. Ou para lugar nenhum, né? Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Essa indagação diante da morte, né? Essa angústia diante da vida, o que é isso? É marxismo? Não, né? É, é um negócio de lógica, de preposição, enunciado, termo maior, termo menor. Não. É um aspecto aí presente no utilitarismo filosófico? Não. Né? Utilitarismo filosófico é outra coisa, né? Pós-modernista, na discussão da fluidez das relações, ou é algo do existencialismo? Qual que é a resposta? A letra E. O existencialismo é essa corrente filosófica aí que fica pirando, no bom sentido da palavra, se é que é bom sentido nisso, né? Diante de problemas da vida, né? E, e a morte é o último problema, né? Como diria Heidegger, a gente só vai descobrir o que é a morte quando nós morremos, né? Ninguém pode dizer pra gente o que é morte. A não ser que você vai numa, sei lá, né, enfim, numa mesa espírita, né? Converse com os mortos. Enfim, bem, mas isso não é filosofia mais, né? Vamos para a última pergunta aqui, então, de hoje. Eu tô achando essa prova de 2020 mais difícil que 2021, viu? Montaigne, Michel de Montaigne, deu um nome para um novo gênero literário. Foi dos primeiros a instituir na literatura moderna o espaço privado, o espaço do eu, do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica, no qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto.
uma citação aqui de um comentador, né, sobre Montaigne. Esse Coelho, que escreveu um livro chamado Montaigne, que é sobre o filósofo Montaigne. O novo gênero de escrita aludido nesse texto é a confissão, que relata a experiência de transformação. O ensaio, que expõe concepções subjetivas de um tema. A carta, que comunica informações para um conhecido. A meditação, que propõe preparações para o conhecimento. O diálogo, que discute assuntos com diferentes interlocutores. Então, aqui, eu diria assim que a gente descartaria algumas opções aqui de cara, né? Aqui está dizendo que o Montaigne ele faz uma inovação na filosofia, digamos assim, ao inserir o espaço do eu, o texto íntimo, fazer da filosofia um texto íntimo. Filosofia um texto íntimo. Isso não é diálogo, né? Porque o diálogo é quando tem um personagem A conversando com o personagem B, né? A meditação também não, né? A meditação é outra coisa. A meditação é uma elucubração, assim, uma reflexão sobre determinado ponto. Também não é uma carta. Nós ficaríamos aqui com duas opções. Duas opções que gerariam confusão na gente, né? Entraria naquela situação lá que a menina comentou, né? Fica com duas opções ali, né? E a resposta sempre vai ser a que nós descartamos. Né? Mentira. A confissão, que relata a experiência de transformação, ou ensaio, que expõe concepções subjetivas de um tema. A confissão seria aí uma espécie de autobiografia. O ensaio é um texto em que eu entro no texto, mas falando sobre os meus gostos, as minhas percepções, as minhas opiniões sobre um tema, mas não que necessariamente eu estou falando sobre a história da minha vida. Né? O Montaigne, ele não fez filosofia com a história da sua vida. Digamos assim, quando era criança, eu conheci fulano. Não, ele está fazendo filosofia a partir da sua percepção do mundo. Então, a resposta aqui seria um ensaio, que expõe concepções subjetivas de um tema. E caímos aqui a audiência, caímos no Ibope. Galera, meteu o pé já. Tá bom. Foram tomar um todinho. Gente, vocês querem ir mais para frente? Ou encerramos? E aí, o que vocês mandam? Eu acho que a gente vai encerrar então, né? Porque quando não tem uma... quando não tem aquela comoção para continuar, é porque é para parar, né? Para bom entendedor,
o silêncio basta. Para bom entendedor, o silêncio basta.